Sempre pensei que ser mãe fosse um trabalho para a vida toda. Mesmo quando seus filhos crescem, formam suas próprias famílias e têm seus próprios filhos, você ainda é mãe. E apesar dos 65 anos, ainda sinto que meu trabalho não terminou. Principalmente no caso da Abigail. Minha única filha nasceu quando eu tinha 26 anos. Ainda me lembro da primeira vez que a segurei nos braços, um pacotinho com o rosto vermelho e enrugado. Jack, meu falecido marido, estava ao meu lado, e choramos de felicidade. Na época, morávamos em um pequeno apartamento em um bairro operário de Baltimore, mal conseguindo sobreviver. Eu trabalhava como enfermeira no hospital da cidade, e Jack era mecânico em uma oficina mecânica. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente e éramos felizes. Abby cresceu e se tornou uma menina inteligente e exigente. Lembro-me de que, aos 4 anos de idade, ela já sabia exatamente qual boneca queria ganhar de Natal, e nenhuma outra boneca servia. Jack costumava dizer que a mimávamos demais, mas como um pai poderia recusar sua princesinha? Tentamos dar a ela tudo o que nos foi privado quando crianças. Quando Abby completou 15 anos, Jack foi diagnosticado com câncer. 3 anos de luta, quimioterapia, radiação, isso esgotou não só ele, mas também nossas economias. Quando ele faleceu, tive que começar do zero. Turnos duplos no hospital, trabalho extra em uma casa de repouso nos fins de semana. Eu queria que Abby fosse para faculdade, exatamente como o Jack e eu sonhávamos. E ela conseguiu. Ela se formou em marketing em uma universidade decente. Tenho orgulho de ter conseguido pagar a educação dela, mesmo que isso significasse não ter roupas novas, férias ou mesmo uma refeição decente às vezes. Quando Abby se casou com Terrence Norton, pensei que finalmente conseguiria respirar. Minha menina estava pronta. Ela tinha um marido que cuidaria dela. No entanto, logo ficou claro que Terrence estava mais interessado em sonhar com o sucesso do que em alcançá-lo de fato. Nos 12 anos de casamento, ele mudou de emprego 6 vezes e abriu 4 empresas, nenhuma das quais durou mais de um ano. E sempre que enfrentavam dificuldades financeiras, me procuravam. No início, eram pequenas quantias, $3.000 para a entrada de um carro, $5.000 quando não conseguiam pagar as contas médicas da Abby após o nascimento do primeiro filho deles, meu neto Ethan, e depois $10.000 para a entrada de uma casa. É um investimento, mãe. Nós te pagamos de volta, disseram eles. Eu nunca pedi que me pagassem de volta. Como eu poderia pedir dinheiro para minha própria filha? Mas, com o tempo, comecei a notar mudanças no comportamento da Abby. Ela parou de aparecer só para bater papo tomando chá. Agora só aparecia quando precisavam de alguma coisa. Nossas conversas telefônicas ficaram mais curtas e profissionais. Atribuí isso ao cansaço. Afinal, ela tinha 2 filhos, um emprego e uma casa para cuidar. No dia em que o telefone tocou, eu estava terminando de regar minhas plantas. Ao ver o nome da minha filha na tela, senti o calor e a alegria familiares. Oi, querida. Como estão as crianças? Como está o Terrence? Perguntei, pressionando o telefone contra o ouvido e limpando as mãos no avental. Está tudo bem, mãe, a voz de Abby soava tensa, mas com uma leve alegria que eu havia aprendido a reconhecer ao longo dos anos. Escute, você poderia vir jantar aqui hoje à noite? Precisamos conversar sobre uma coisa. Algo em seu tom me deixou desconfiado. Tem alguma coisa errada, querida? Não, não, está tudo bem. É que Terrence tem uma ótima ideia de negócio, e gostaríamos de pedir seu conselho, disse ela. Suspirei. Outra ótima ideia de negócio. A última foi um aplicativo de entrega de restaurantes. Faliu em 3 meses porque o mercado já estava saturado de serviços semelhantes. Antes disso, era uma loja ecológica que fechou devido ao aluguel alto e às vendas baixas. Claro, querida. 6 horas, como sempre. Sim, ótimo. E a mamãe? Ela hesitou por um segundo. Você sabe como é importante para o Terrence encontrar sua vocação. Ele realmente acredita neste projeto. Após a ligação, sentei-me na cadeira, sentindo uma estranha ansiedade. Algo havia mudado no meu relacionamento com minha filha, e eu não conseguia precisar quando. Talvez tivesse acontecido gradualmente, como uma maré calma que imperceptivelmente carrega a areia debaixo dos seus pés.
Cada vez que ela ligava pedindo dinheiro, eu sentia um muro invisível crescendo entre nós. Às 6 da tarde, eu estava na porta da casa deles, nos subúrbios de Baltimore. Uma casa de 2 andares com gramado bem cuidado e bicicletas infantis estacionadas perto da garagem, a imagem perfeita do sonho americano. Eu os ajudei com a entrada da casa 5 anos antes. Terrence abriu a porta. Ele era alto e esguio, com uma barba por fazer estilosa e cabelo penteado para trás. Ele sempre parecia um empresário de sucesso de um comercial de relógio caro, embora sua única fonte de renda estável fosse seu emprego como gerente de vendas de uma empresa de equipamentos médicos. Marilyn, ele abriu um largo sorriso, revelando dentes perfeitamente brancos. Que bom ver você. Entre. A Abby acabou de jantar. Ele me abraçou, e eu senti o cheiro de uma colônia cara. Eu sempre me perguntei como, com os constantes problemas financeiros, Terrence sempre tinha dinheiro para roupas de grife e perfumes. Abby saiu da cozinha, secando as mãos em uma toalha. Minha filha é alta e esbelta, com o meu cabelo castanho claro e os olhos verdes do Jack. Ultimamente, ela tem usado maquiagem mais chamativa e roupas mais caras. Notei uma pulseira nova em seu pulso, ouro fino com pequenos diamantes. O aniversário dela foi há 3 meses, e eu tinha certeza de que Terrence não tinha condições de comprar um presente desses. Mãe, você chegou? Ela me beijou na bochecha, mas não se demorou para um abraço de verdade. Trouxe sobremesa, eu disse, entregando a ela uma caixa de tortas de mirtilo da padaria perto de casa. Ah, obrigada. Vou colocar na geladeira. Venha para a sala de jantar. O Terrence já abriu o vinho. O jantar estava estranho. Abby e Terrence trocaram olhares como se estivessem se preparando para algo. As crianças, Ethan, de 9 anos, e Lily, de 7, estavam estranhamente quietas, como se pudessem sentir a tensão entre os adultos. Depois da sobremesa, eles foram mandados para o andar de cima para brincar. Então, começou Terrence, servindo-me mais vinho, mesmo com meu copo quase cheio, tenho uma oportunidade incrível. Lembra do meu velho amigo Brandon? Ele está abrindo uma nova rede de academias com uma abordagem personalizada e tecnologia de ponta. Concordei, embora nunca tivesse ouvido falar de Brandon antes. Ele me ofereceu uma sociedade, disse Terrence, com os olhos brilhando de entusiasmo. Marilyn, isso é um grande avanço. O mercado fitness está crescendo a cada ano. As pessoas estão dispostas a pagar por sua saúde, especialmente depois da pandemia. Brandon já tem uma academia de sucesso e estamos planejando abrir uma segunda em Tulsa. Parece interessante, respondi cautelosamente. Mas não é preciso muito capital inicial para abrir uma academia? É esse o ponto, Terrence se inclinou para a frente. Brandon encontrou investidores dispostos a investir 80% dos fundos necessários, mas ele e eu precisamos contribuir com os 20% restantes para mostrar que estamos falando sério. São $50.000 da minha parte. Senti a respiração presa na garganta. $50.000 era mais do que eles jamais haviam pedido. Era uma parcela significativa das minhas economias, que eu vinha guardando para a aposentadoria. É muito dinheiro, disse eu, tentando manter a voz firme. Abby pegou minha mão. Mãe, sabemos que estamos pedindo muito, mas esta é uma chance real para o Terrence finalmente encontrar sua vocação. O clube do Brandon já está dando lucro. Esta não é apenas mais uma startup arriscada. E estamos dispostos a oficializar, acrescentou Terrence. Um empréstimo com juros, com um cronograma de pagamento, tudo dentro do esperado. Olhei para os rostos deles, tão animados, tão esperançosos. Será que eu conseguiria dizer não à minha única filha? O que Jack diria? Ele sempre foi mais prático do que eu. Preciso pensar nisso, eu finalmente disse. Este não é o tipo de dinheiro que se decide durante o jantar. O rosto de Abby mudou momentaneamente, contorcendo-se de decepção, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Claro, mãe, nós entendemos. Mas quanto antes dermos uma resposta ao Brandon, melhor. Outros investidores também estão interessados. Te aviso em alguns dias, prometi. Quando eu estava saindo, Terrence ficou na cozinha enquanto Abby me acompanhava até a porta. Mãe, disse ela baixinho, isso é muito importante para nós, para o Terrence.
Ele está buscando sua vocação há tanto tempo, e está uma chance de garantir um futuro para as crianças. Olhei para ela e de repente não vi uma mulher adulta, mas minha filhinha pedindo uma boneca nova de Natal. Como eu poderia recusar? Pensei. Eu te ajudo, querida, disse eu. Me liga amanhã e discutimos os detalhes. Abby me abraçou com força e, por um momento, senti a proximidade que tínhamos antes. Mas quando ela se afastou, havia algo mais em seus olhos, alívio, mas não gratidão. Era como se ela tivesse simplesmente concluído uma tarefa difícil. No caminho para casa, pensei nas estranhas mudanças no comportamento da minha filha. Nos últimos meses, ela começou a usar frases que claramente vinham do Terrence: investir no futuro, independência financeira, pensamento empreendedor. Nenhuma dessas expressões era típica da minha Abby prática. Parecia que ela estava se tornando uma cópia exata do marido, adotando não apenas a ambição dele, mas também a atitude dele em relação ao dinheiro, o dinheiro dos outros. Em casa, fiquei sentada na minha cadeira favorita por um bom tempo, repassando mentalmente todas as nossas conversas do ano anterior. Quando foi que Abby começou a me tratar como um caixa eletrônico em vez de uma mãe? Quando foi que nosso relacionamento passou de próximo e caloroso para transacional? Lembrei-me de uma conversa recente com minha vizinha, a senhora Peterson. Ela mencionou que tinha visto Abby e Terrence em um restaurante caro no centro da cidade, comemorando algo com champanhe. Isso foi uma semana depois de eles me pedirem dinheiro para consertar o telhado, garantindo que estavam à beira da ruína financeira. Também me lembrei do comentário estranho de Terrence sobre seus pais no Dia de Ação de Graças do ano passado. Eles nunca apoiaram minhas ideias, disse-ele na época. São pessoas terríveis que só pensam em si mesmas. Nunca conheci os pais de Terrence, segundo ele, eles quase nunca veem os netos. Eles preferem gastar o dinheiro em cruzeiros do que ajudar o próprio filho, reclamou. Senti pena dele na época, mas agora, enquanto repassava aquela conversa na minha cabeça, comecei a me perguntar: e se o problema não fossem os pais dele, mas ele mesmo? E se eles estivessem cansados de receber pedidos constantes de dinheiro? Como se eu estivesse começando a ficar cansado. No dia seguinte, Abby ligou, como havíamos combinado. Ela parecia impaciente quando perguntou se eu já tinha transferido dinheiro. Eu ia passar aqui hoje para discutir os detalhes, eu disse. Ah, mãe, estou tão ocupada hoje. Por que não fazemos uma transferência bancária? Vai ser mais fácil para todos. Algo em seu tom me deixou tensa. Nenhum obrigada, nenhum reconhecimento de que eu estava dando a ela uma parte significativa das minhas economias. Gostaria de te ver pessoalmente, Abby. Esta é uma decisão importante. Ela suspirou, sem nem tentar esconder a irritação. Ok, passo aí depois do almoço. Quando Abby chegou, estava distraída e ficava olhando para o relógio. Preparei chá e peguei os documentos que havia impresso naquela manhã, um simples contrato de empréstimo. O que é isso? Ela perguntou, olhando para os papéis. Só uma formalidade, querida. Como Terrence disse, tudo tem que ser oficial. Abby leu a mensagem. Mãe, isso é mesmo necessário? Somos uma família. É exatamente por isso. Somos uma família. É melhor ter acordos claros, eu disse gentilmente. Isso protege nosso relacionamento. Ela assinou os documentos com relutância, e eu transferi o dinheiro para a conta deles bem na frente dela, $50.000, quase um terço das minhas economias. Obrigada, mãe, disse Abby, levantando-se. Terrence vai ficar muito feliz. Este é um novo começo para nós. Ela me deu um abraço rápido e já estava indo em direção à porta quando perguntei: como estão as crianças? Faz tempo que não as vejo. Talvez você possa trazê-las no fim de semana? Abby hesitou. Eles têm tanta coisa para fazer agora, mas vou tentar arranjar tempo. Quando ela saiu, fiquei um bom tempo parada na janela, olhando para a rua vazia. Algo me dizia que eu tinha cometido um erro, mas como ajudar minha própria filha poderia ser um erro? Não tive quase nenhuma notícia da Abby nos dias seguintes. Liguei para ela algumas vezes, mas as conversas foram breves. Está tudo bem, mãe. O Terrence está em uma reunião com o Brandon. As crianças estão bem. Desculpe, preciso ir.
Uma semana depois de transferir o dinheiro, encontrei uma ex-colega do hospital no supermercado. Susan trabalhava como enfermeira no mesmo departamento que eu, mas havia se aposentado 5 anos antes. Marilyn, que surpresa! Ela me abraçou. Como você está? Como está a Abby? Ficamos na fila do caixa, trocando notícias. Sabe, disse Susan, vi sua filha e o marido dela no Harbor Place semana passada. Eles estavam com um grupo de pessoas, se divertindo muito. Seu genro parecia estar comemorando alguma coisa, distribuindo champanhe para todos na mesa. Senti um arrepio na espinha. Que dia foi isso? Sexta-feira passada à noite. Eu estava lá com meus netos. Sexta-feira passada, um dia depois de eu ter transferido $50.000 para eles. E a Abby me contou que o Terrence estava em uma reunião de negócios com um sócio. Liguei para minha filha à noite. Abby, como está indo o projeto do Terrence? A reunião com o Brandon foi boa? Ah, sim. Está tudo ótimo, sua voz soou alegre demais. Eles já encontraram um lugar para o novo clube. Vocês se encontraram no Harbor Place? Perguntei, tentando parecer inocente. Pausa. Não. Por que você pensaria isso? Eles se conheceram no escritório do Brandon. Bem, Susan, minha colega, disse que te viu lá sexta-feira passada. Você estava comemorando alguma coisa. Ah, isso, Abby se recuperou rapidamente. Sim, depois da reunião, comemoramos com amigos. Um começo de projeto bem-sucedido. Escuta, mãe, eu preciso ir. A Lily está ficando exigente. Ela se despediu rapidamente e desligou. Fiquei ali sentado com o telefone na mão, sentindo uma inquietação crescendo dentro de mim. Abby tinha mentido para mim. Mas por quê? Nos dias seguintes, tentei entrar em contato com minha filha várias vezes, mas ela ou não atendia ou encerrava a conversa rapidamente, com várias desculpas. Cheguei a pensar em passar na casa dela sem avisar, mas algo me impedia: orgulho, medo de descobrir a verdade. Finalmente, 2 semanas depois de eu ter transferido o dinheiro, a própria Abby me ligou. Mãe, queremos te convidar para jantar amanhã. Estamos comemorando o início de um novo projeto. Concordei, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Talvez eu estivesse me preocupando à toa. Talvez tudo estivesse bem, e eles só estivessem ocupados. Antes de dormir, fiquei olhando longamente para a foto de Jack na minha mesa de cabeceira. O que você faria no meu lugar? Sussurrei, tocando seu rosto através do vidro com os dedos. Jack sempre enxergava através das pessoas. Ele teria entendido exatamente o que estava acontecendo com a nossa filha. Mas ele se foi, e eu teria que descobrir sozinha. 2 dias se passaram desde que transferi o dinheiro para a conta da Abby e do Terrence. $50.000 era o valor que eu havia economizado ao longo dos anos, reservando dinheiro de cada salário e economizando em tudo, desde compras de supermercado até roupas. Esse dinheiro deveria ser minha rede de segurança caso eu ficasse doente ou algo inesperado acontecesse na minha velhice. Agora, uma parte significativa estava nas mãos da minha filha e do meu genro. À noite, o telefone tocou. A voz da Abby soava estranhamente alegre. Mãe, queremos convidá-la para jantar amanhã. Nada de especial, apenas uma noite em família. O convite me surpreendeu. Normalmente, depois de receber o dinheiro, eles desapareciam por semanas, até meses, como se evitassem me encontrar por culpa ou medo de que eu perguntasse como estavam seus planos. Eu adoraria ir, querida. Que horas? 6 horas. E a mamãe? Ela hesitou. Teremos alguns convidados. Os pais do Terrence. Quase deixei o telefone cair de surpresa. Os pais do Terrence? Mas eu pensei que você não se dava bem com eles. Sim, houve algumas complicações. Mas Terrence acha que é hora de reconciliação, especialmente agora que ele tem a chance de provar que eles estão errados. Depois de encerrar a conversa, fiquei sentado na minha cadeira por um longo tempo, pensando. Em todos os anos em que conheci Terrence, nunca conheci seus pais. Segundo ele, eram pessoas cruéis e egoístas que nunca acreditaram nele e se recusaram a ajudá-lo financeiramente. Eles preferiram doar minha herança, a casa da minha avó,
para caridade só para que eu não a recebesse, reclamou certa vez durante o jantar. De manhã, saí para comprar presentes para meus netos. Apesar da tensão no meu relacionamento com os adultos, não pude ir até Ethan e Lily de mãos vazias. Para Ethan, escolhi um kit de experimento científico, o menino se interessava por química. Para Lily, comprei um unicórnio de pelúcia e um livro de contos de fadas. Eu sabia que Abby não aprovava brinquedos extras, mas não resisti à vontade de fazer meus netos felizes. A caminho da casa da minha filha, senti uma estranha excitação. Conhecer os pais de Terrence me deixou curiosa e ansiosa ao mesmo tempo. Como seriam essas pessoas terríveis? E por que Terrence, de repente, decidiu se reconectar com elas agora? Estacionei em frente à casa deles às 6 em ponto. Já havia um carro desconhecido na entrada, um sedã azul escuro, modesto, mas bem conservado, o carro de quem cuida dos seus bens, mas não ostenta a sua riqueza. A porta foi aberta por Abby, usando um elegante vestido preto que eu nunca tinha visto antes. Um colar brilhava em volta do pescoço, caro demais para o orçamento habitual deles. Mãe, você está aqui? Ela me abraçou rapidamente. Entre. Estão todos na sala. Na espaçosa sala de estar, vi um casal de idosos sentado no sofá. O homem era alto e em forma, com uma barba grisalha bem aparada, vestindo um terno simples, mas de alta qualidade. A mulher era elegante, com cabelos curtos e prateados e olhos azuis atentos, notavelmente semelhantes aos de Terrence. Ela usava um vestido azul modesto e um colar de pérolas. Eles se levantaram quando entrei, e o homem se aproximou com a mão estendida. Você deve ser Marilyn. Eu sou Oliver Norton, e esta é minha esposa, Dorothy. Estou muito feliz em finalmente conhecê-la. Seu aperto de mão era firme e seu sorriso sincero. Ele não se parecia em nada com o homem frio e egoísta que Terrence descrevera. Igualmente, respondi, apertando a mão de Dorothy. É incrível que não nos tenhamos conhecido antes. Sim, incrível, disse Dorothy baixinho, olhando para o filho, que acabará de entrar na sala com um copo de uísque na mão. Terrence parecia tenso. Seu sorriso não alcançava os olhos quando me abraçou. Marilyn, estamos tão felizes que você veio. Vejo que você já conheceu meus pais. Havia um tom estranho em sua voz, como se estivesse realizando uma tarefa desagradável. Percebi que Oliver e Dorothy trocaram olhares rápidos. As crianças saíram correndo do quarto, chorando de alegria, quando me viram. Ethan e Lily correram para me abraçar. Vovó Mary, como me chamavam. Entreguei os presentes a elas, e seus rostos se iluminaram de alegria. Ah, o que você diz em situações como essa? Perguntou Abby severamente. Obrigada, vovó Mary, responderam as crianças em uníssono, abraçando-me novamente. Mais brinquedos, suspirou Abby. Eles já têm um quarto cheio deles. Crianças são crianças, comentou Dorothy gentilmente. Lembro-me de como Terrence adorava montar conjuntos quando tinha a idade delas. Ele tinha uma coleção inteira. Sério? Perguntou Ethan surpreso, olhando para o pai. Você nunca nos contou? Terrence fez uma careta. Isso foi há muito tempo. Crianças, vão lavar as mãos antes do jantar. Quando as crianças saíram correndo, Oliver se virou para mim. Terrence nos contou sobre seu novo empreendimento. Parece interessante. Algo em seu tom me deixou cauteloso. Era como se ele tivesse dúvidas sobre as perspectivas daquele empreendimento. Sim, uma rede de academias, confirmei, com tecnologia de ponta e uma abordagem personalizada. E você está apoiando-o financeiramente. É muita generosidade sua, comentou Dorothy, olhando-me atentamente. Antes que eu pudesse responder, Terrence interrompeu. Marilyn acredita em mim, ao contrário de algumas pessoas. Ela entende que às vezes é preciso correr riscos para alcançar o sucesso. A atmosfera na sala ficou tensa instantaneamente. Oliver se endireitou, mas não disse nada, apenas apertou os lábios em uma linha fina. O jantar está pronto, anunciou Abby, aparecendo na porta da sala de jantar. Todos para a mesa, por favor. O jantar estava delicioso, pato assado com laranjas, gratinado de batata, legumes frescos, luxuoso demais para uma noite familiar normal. Me peguei pensando que parte dos meus $50.000 poderia ter sido usada para pagar este banquete.
A conversa à mesa foi estranha. Oliver e Dorothy me perguntaram educadamente sobre minha carreira na enfermagem e há quanto tempo eu morava em Baltimore. Descobri que Oliver era engenheiro civil e Dorothy lecionava literatura no ensino médio. Eles haviam se aposentado há 5 anos e se mudado da Filadélfia para Baltimore para ficar mais perto dos netos. Embora não os vejamos com tanta frequência quanto gostaríamos, comentou Dorothy com um toque de tristeza. Cada um tem a sua vida, mãe, respondeu Terence rispidamente. Nem todo mundo tem o luxo de poder passar o tempo como bem entender, como os aposentados. Notei que Abby colocou a mão no pulso dele, como se para avisá-lo. Mas Terence já estava a todo vapor. Sabe, Marilyn, meus pais sempre foram especialistas em como eu deveria viver a minha vida. Mas quando se tratava de apoio real, financeiro, quero dizer, eles sempre encontravam desculpas. Terence, não vamos discutir isso agora, disse Oliver com firmeza. Temos convidados. Por que não? Terence tomou um gole de vinho. Marilyn é praticamente da família. Ela deveria saber com o que está lidando. Abby apoiou o marido inesperadamente. Os pais de Terence sempre acharam que sabiam mais, principalmente quando se tratava da herança da avó dele. Eu me sentia desconfortável por estar no meio de um conflito familiar. As crianças comiam em silêncio, com os olhos baixos, claramente acostumadas a tais cenas. A casa da minha mãe, começou Oliver, virando-se para mim, foi legada a uma instituição de caridade que ajuda crianças com câncer. Foi uma decisão dela, não nossa. Claro, zombou Terence, com amargura. Deixei-a fazer isso, sabendo que eu contava com aquele dinheiro para abrir meu próprio negócio. Sua avó tinha o direito de dispor de seus bens, disse Dorothy gentilmente. Ela perdeu a filha para o câncer e queria ajudar outras crianças. Você poderia tê-la convencido, Terence elevou a voz. Mas você nunca se importou com os meus sonhos. Oliver respirou fundo, claramente tentando manter a calma. Nós te apoiamos, filho. Pagamos a faculdade, ajudamos você com a entrada do seu apartamento, mas suas ideias de negócios, não podíamos continuar financiando projetos que não deram certo. Então, você achou que eu era um fracasso? Terence deu um soco na mesa, fazendo os pratos pularem. E você fez de tudo para garantir que eu continuasse sendo um. Terence, por favor, implorou Abby. Não na frente das crianças. Lily já parecia assustada, com o lábio inferior tremendo. Ethan olhava fixamente para o prato, beliscando a comida atentamente. Crianças, já terminaram? Perguntei, tentando descontrair. Talvez devêssemos dar uma olhada nos seus brinquedos novos. As crianças saíram das cadeiras, aliviadas, e me puxaram junto. Enquanto eu subia as escadas para o segundo andar, pude ouvir Terence continuando a acusar os pais de sabotar sua carreira. No quarto das crianças, Ethan imediatamente começou a desempacotar o kit de experimentos enquanto Lily abraçava seu novo unicórnio. Eu os ajudei, mas meus pensamentos estavam lá embaixo, com os adultos. A história sobre a casa da avó ter sido doada para a caridade não combinava com a imagem de pais cruéis e egoístas que Terence havia descrito. E se ele tivesse mentido para mim todos esses anos, distorcendo os fatos para obter simpatia e justificar seus constantes pedidos de dinheiro? Cerca de meia hora depois, a porta do quarto das crianças se abriu e Dorothy entrou. Posso entrar? Perguntou ela com um sorriso caloroso. Está muito tenso lá embaixo. Vovó Dorothy, Lily correu até ela, estendendo o unicórnio. Olha o que a vovó Mary me deu. Que lindo, disse Dorothy, sentando-se ao lado da neta. Também tenho uma coisa para você. Deixei os presentes lá embaixo. A gente pega depois. Observei Dorothy interagir com os netos com carinho, com interesse genuíno. Não parecia que as crianças não a conhecessem bem ou tivessem medo dela. Pelo contrário, estavam felizes em vê-la. Há quanto tempo vocês se mudaram para Baltimore? Perguntei quando as crianças se concentraram nas atividades. Quase 2 anos atrás, respondeu Dorothy. Depois que nos aposentamos, vendemos nossa casa na Filadélfia e compramos um apartamento aqui em Holland Park. Queríamos ficar mais perto dos nossos netos. Mas Terence disse que vocês quase nunca se veem, eu disse. Dorothy deu um sorriso triste. Nós tentamos. Ligamos e sugerimos que nos encontremos. Às vezes, a Abby traz as crianças quando Terence não está em casa.
Ele tem sentimentos ambíguos em relação a nós. Havia tanta dor em seus olhos que, involuntariamente, coloquei a mão em seu ombro. Eu provavelmente não deveria estar me intrometendo, mas o que aconteceu entre vocês dois? Dorothy olhou para as crianças, certificou-se de que estavam ocupadas brincando e respondeu baixinho: é uma longa história. Terence sempre foi ambicioso, com grandes planos. Oliver e eu tentamos apoiá-lo, mas também o ensinamos a ter responsabilidade. Quando seu último empreendimento fracassou, nos recusamos a investir no próximo. Sugerimos que ele encontrasse um emprego estável primeiro e ganhasse alguma experiência. Ele interpretou isso como uma traição. Parecia tão familiar. Não era assim que eu vinha me sentindo ultimamente, querendo ajudar minha filha, mas duvidando das ideias de negócios do Terence? E a casa da avó dele? Perguntei. Dorothy suspirou. Minha sogra realmente deixou a casa dela para uma instituição de caridade para crianças com câncer. A filha dela, irmã do Oliver, morreu de leucemia aos 20 anos. Foi decisão dela, e nós a respeitamos. Terence nunca entendeu isso. Ele achava que tinha direito ao dinheiro, que deveríamos ter convencido a avó dele a mudar o testamento. Ouvimos passos na escada e Abby entrou na sala. Seu rosto estava tenso. Mãe, você poderia descer? Terence quer conversar com você sobre os detalhes do projeto. Seu tom era estranho, como se estivesse cumprindo uma tarefa desagradável. Percebi que Dorothy e Abby trocaram olhares, breves, mas significativos. Algo como arrependimento brilhou nos olhos de Dorothy, e Abby rapidamente desviou o olhar. Enquanto descia as escadas, pensei no que Dorothy havia me contado. A história que ouvirá de Terence todos esses anos estava começando a se desfazer, e eu me perguntava, o que mais ele teria distorcido? E qual o papel da minha filha em tudo isso? Terence estava sentado sozinho na sala de estar com um copo de uísque. Oliver não estava à vista. Onde está seu pai? Perguntei, sentando-me à sua frente. Saindo para tomar um ar, disse Terence, fazendo aspas com os dedos. Ele sempre foge quando a conversa fica desconfortável. Ele tomou um gole do copo e sorriu para mim, aquele sorriso encantador que ele guardava para ocasiões especiais, geralmente quando queria alguma coisa. Marilyn, queria agradecer novamente pela sua confiança. Você não tem ideia do quanto significa para mim ter alguém na minha família que me apoia. Não retribuiu o sorriso. Terence, eu te conheço há 12 anos, mas hoje conheci seus pais pela primeira vez, e eles não são nada parecidos com as pessoas que você descreveu. Seu rosto mudou instantaneamente e seu sorriso desapareceu. Eles são bons atores, não são? Sempre foram bons em impressionar estranhos, mas você não sabe como me trataram quando estávamos sozinhos, como minaram minha autoconfiança, como se recusaram a me apoiar quando eu realmente precisava de ajuda. Sua voz tremeu de ressentimento e, por um momento, quase acreditei. Mas então me lembrei da dor nos olhos de Dorothy, da sinceridade de Oliver, e minhas dúvidas retornaram. E a casa da sua avó? Seu pai disse que foi decisão dela deixá-la para a caridade. Terence bufou. Claro, ele diria isso, mas quem você acha que colocou essa ideia na cabeça dela? Meus pais sempre foram contra o meu sucesso. Eles queriam que eu trabalhasse para um homem a vida toda, como meu pai. Estabilidade acima de tudo. Sem riscos, sem ambições. Você não é assim, Marilyn. Você entende que às vezes é preciso se arriscar por algo maior. Ele se aproximou, baixando a voz. Sabe, meus pais estão tentando colocar eu e a Abby um contra o outro. Eles querem tirar nossos filhos de nós. O quê? Fiquei chocado com a declaração. Por que você pensa isso? Eles estão nos processando para pedir a custódia. Afirmam que somos financeiramente irresponsáveis e não podemos dar estabilidade às crianças. Dá para imaginar? Estão tramando pelas nossas costas e depois vêm aqui com sorrisos e presentes. Eu não sabia o que dizer. A acusação parecia absurda. Oliver e Dorothy não me pareciam pessoas capazes de tamanha maldade, mas, pensando bem, eu só os conhecia há algumas horas. Naquele momento, Abby retornou à sala, seguida por Oliver e Dorothy. O clima estava tenso, como se uma conversa desagradável tivesse acabado de terminar. Marilyn, infelizmente precisamos ir, disse Oliver. Foi muito bom finalmente conhecê-la.
Da mesma forma, respondi, ainda atordoado com a declaração de Terence. Dorothy se aproximou e pegou minha mão. Espero que nos vejamos novamente. Quem sabe a gente pode sair para tomar um café qualquer dia desses. Notei que Terence ficou tenso quando ouviu a sugestão. Sim, eu adoraria, respondi, sem olhar para meu cunhado. Quando os Norton foram embora, Terence virou o resto do uísque de um só gole. Viu, eles estão tentando se insinuar com você. Faz parte do plano deles. Abby assentiu, concordando com o marido. Eles sempre fizeram isso, mãe. Sorriem na sua cara e te apunhalam pelas costas. Eles odeiam o Terence por querer mais do que uma vida medíocre de classe média. Olhei para minha filha, tentando reconhecer a menininha que eu havia criado naquela mulher fria e calculista. O que havia acontecido com ela? Quando ela se tornou uma cópia exata do marido, adotando não apenas suas opiniões, mas também seus ressentimentos. Eu também preciso ir, eu disse, levantando-me. Está tarde e estou cansado. Mas você acabou de chegar, objetou Terence. Eu queria te contar sobre o progresso da academia. Brandon já encontrou um ótimo lugar em Towson. Outra hora, eu disse, indo em direção à porta. Preciso descansar. Abby me acompanhou até a porta. Na varanda, longe dos ouvidos de Terence, perguntei, Abby, é verdade sobre o tribunal e a custódia das crianças? Ela desviou o olhar. Terence diz que tem provas. Eles se encontraram com alguns advogados. Algo em sua voz me fez duvidar dela. Ela repetiu as palavras do marido, mas sem convicção. Querido, você tem certeza de que está tudo bem? Pode me dizer se algo estiver errado. Por um instante, algo brilhou em seus olhos. Medo, dúvida. Mas então ela se endireitou. Está tudo bem, mãe. É que os pais do Terence sempre foram um problema. Eles nunca aprovaram o nosso casamento. Acharam que ele poderia encontrar alguém melhor. Abracei-a para me despedir, sentindo-a tensa em meus braços. Ao entrar no carro, olhei para casa uma última vez. Vi os rostos das crianças na janela do segundo andar, acenando em despedida. E, por algum motivo, naquele momento, meu coração se apertou com uma sensação de mau agouro. No caminho para casa, pensei naquela noite estranha. A história que Terence e Abby me contaram contrastava fortemente com o que eu tinha visto com meus próprios olhos. Oliver e Dorothy pareciam pessoas decentes e amorosas, que realmente se importavam com os netos. Ele tomou um gole do copo e sorriu para mim, aquele sorriso encantador que ele guardava para ocasiões especiais, geralmente quando queria alguma coisa. Marilyn, queria agradecer novamente pela sua confiança. Você não tem ideia do quanto significa para mim ter alguém na minha família que me apoia. Não retribuiu o sorriso. Terence, eu te conheço há 12 anos, mas hoje conheci seus pais pela primeira vez, e eles não são nada parecidos com as pessoas que você descreveu. Seu rosto mudou instantaneamente e seu sorriso desapareceu. Eles são bons atores, não são? Sempre foram bons em impressionar estranhos, mas você não sabe como me trataram quando estávamos sozinhos, como minaram minha autoconfiança, como se recusaram a me apoiar quando eu realmente precisava de ajuda. Sua voz tremeu de ressentimento e, por um momento, quase acreditei. Mas então me lembrei da dor nos olhos de Dorothy, da sinceridade de Oliver, e minhas dúvidas retornaram. E a casa da sua avó? Seu pai disse que foi decisão dela deixá-la para a caridade. Terence bufou. Claro, ele diria isso, mas quem você acha que colocou essa ideia na cabeça dela? Meus pais sempre foram contra o meu sucesso. Eles queriam que eu trabalhasse para um homem a vida toda, como meu pai. Estabilidade acima de tudo. Sem riscos, sem ambições. Você não é assim, Marilyn. Você entende que às vezes é preciso se arriscar por algo maior. Ele se aproximou, baixando a voz. Sabe, meus pais estão tentando colocar eu e a Abby um contra o outro. Eles querem tirar nossos filhos de nós. O quê? Fiquei chocado com a declaração. Por que você pensa isso? Eles estão nos processando para pedir a custódia. Afirmam que somos financeiramente irresponsáveis e não podemos dar estabilidade às crianças. Dá para imaginar? Estão tramando pelas nossas costas e depois vêm aqui com sorrisos e presentes.
Eu não sabia o que dizer. A acusação parecia absurda. Oliver e Dorothy não me pareciam pessoas capazes de tamanha maldade, mas, pensando bem, eu só os conhecia há algumas horas. Naquele momento, Abby retornou à sala, seguida por Oliver e Dorothy. O clima estava tenso, como se uma conversa desagradável tivesse acabado de terminar. Marilyn, infelizmente precisamos ir, disse Oliver. Foi muito bom finalmente conhecê-la. Da mesma forma, respondi, ainda atordoado com a declaração de Terence. Dorothy se aproximou e pegou minha mão. Espero que nos vejamos novamente. Quem sabe a gente pode sair para tomar um café qualquer dia desses. Notei que Terence ficou tenso quando ouviu a sugestão. Sim, eu toquei a campainha e, alguns segundos depois, Terence abriu a porta. Seu rosto estava sério, os olhos vermelhos como se estivessem dormindo ou bebendo. Ele tinha um leve cheiro de uísque. Marilyn, ele assentiu, me deixando entrar. Vá para a sala. Abby já vai descer. Onde estão as crianças? Perguntei, olhando ao redor. Decidimos que seria melhor ter essa conversa adulta sem eles. Conversa de adulto. Parecia cada vez mais alarmante. Na sala de estar, notei uma garrafa de uísque aberta na mesa de centro e 2 copos, um quase vazio, o outro intocado. Havia alguns papéis no sofá, que Terence juntou às pressas e guardou em uma pasta quando entrei. Sente-se, disse ele, apontando para uma poltrona. Abby descerá em 1 minuto. Sentei-me, sentindo-me prestes a ser interrogado. Terence permaneceu de pé, batendo os dedos nervosamente no encosto do sofá. Terence, você pode me explicar o que está acontecendo? Perguntei finalmente, incapaz de suportar a tensão por mais tempo. Ele abriu a boca para responder, mas naquele momento, passos soaram na escada, e Abby entrou no quarto. Seus olhos também estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado recentemente. Ela se sentou no sofá ao lado de Terence, sem olhar para mim. Mãe, ela começou, com a voz estranhamente distante. Terence e eu temos pensado muito ultimamente sobre nossa família, sobre o futuro, sobre o que é importante para nós. Esperei silenciosamente que ela continuasse, sentindo minha ansiedade crescendo dentro de mim. Achamos, continuou Abby, que precisamos de algum espaço. Espaço? Perguntei. O que você quer dizer? Terence pôs a mão no ombro de Abby em um gesto de apoio. Marilyn, você é uma mulher maravilhosa e uma ótima mãe. Mas, hesitou, procurando as palavras certas, às vezes sua presença em nossas vidas se torna intensa demais. Senti o sangue sumir do meu rosto. Intenso? Te vejo uma vez a cada poucas semanas, muitas vezes só quando você me convida. Não se trata da frequência, interrompeu Abby. É a maneira como você afeta a dinâmica da nossa família. Você sempre tem uma opinião sobre como devemos viver, criar nossos filhos, gastar nosso dinheiro. Eu nunca interferi nas suas decisões, protestei, sentindo o ressentimento crescer dentro de mim. Só te apoiei quando você pediu ajuda. Exatamente, interrompeu Terence. Você nos apoiou financeiramente, e somos gratos por isso. Mas esse apoio sempre veio acompanhado de desaprovação, principalmente quando se tratava das minhas ideias de negócio. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Eles me criticavam por tê-los ajudado todos esses anos. Sempre acreditei em você, Abby, eu disse, sentindo a voz tremer. E no seu marido também. Eu não acabei de te dar $50.000 para o seu novo negócio? E nós apreciamos isso, respondeu Terence rapidamente. Mas dinheiro é uma coisa, e respeito pelas nossas decisões é outra bem diferente. Além disso, acrescentou Abby, evitando meu olhar, percebemos que você começou a ver os pais de Terence pelas nossas costas. Então era isso. Agora tudo estava claro. Eu não os vi pelas suas costas, protestei. Eu os conheci no jantar para o qual você me convidou, e sim, a Dorothy sugeriu que tomássemos um café qualquer dia. O que há de errado nisso? Eles estão virando vocês contra nós, Terence deixou escapar, com o rosto contorcido de raiva. Eles sempre fizeram isso. Encontraram alguém para reclamar de mim. Espalharam mentiras para me fazer parecer um fracasso. Terence, eu não acho. Não, você já sabe, interrompeu ele, elevando a voz.
Eu vi como você me olhou depois de falar com minha mãe, com dúvida, com condenação, como se acreditasse em cada palavra que ela dizia. Abby pôs a mão no antebraço dele, como se tentasse acalmá-lo. Mãe, só queremos que você respeite nossos limites. Somos adultos e podemos resolver nossos próprios problemas. Que limites, Abby? Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Sempre respeitei sua independência. Só ajudei quando você pediu. Agora estamos pedindo outra coisa, disse ela com firmeza. Estamos pedindo que nos dê espaço, pelo menos por um tempo. Olhei para minha filha, tentando reconhecer naquela mulher fria e distante a criança que eu havia criado com tanto amor. O que havia acontecido com a minha Abby? Quando ela se tornará uma cópia do marido, adotando não apenas suas opiniões, mas também seus ressentimentos? Você quer que eu pare de vir aqui? Que eu pare de ver meus netos? Perguntei, lutando para manter a voz firme. Só por um tempo, respondeu Abby, mas seus olhos diziam o contrário. Até resolvermos algumas coisas. Que coisas? O que está acontecendo, Abby? É por causa de dinheiro? Você tem medo que eu peça de volta? Veja, exclamou Terence, você imediatamente pensa em dinheiro, como se não pudéssemos ter outras razões. Não foi isso que eu quis dizer, comecei, mas ele não estava mais me ouvindo. Todos esses anos, você me desprezou, achou que eu não era bom o suficiente para sua filha, que eu só estava usando ela e você. Admita. Terence, por favor, Abby tentou acalmá-lo, mas ele já estava nervoso. Não, deixe-a dizer a verdade. Deixe-a admitir que nunca acreditou em mim, que achava todas as minhas ideias fantasias idiotas, que ela colocou essas ideias na cabeça da Abby pelas minhas costas. Eu nunca disse nada parecido, exclamei, e nunca tentei colocar Abby contra você. Você está mentindo, ele quase gritava. Você é igual aos meus pais. Você sempre sabe mais. Você sempre tem uma opinião sobre como eu devo viver a minha vida. Ele se levantou abruptamente e saiu do quarto, batendo a porta atrás de si. Abby e eu ficamos sozinhos na sala. Olhei para minha Freelle, sem reconhecê-la. Abby, o que está acontecendo? Você não é assim. Ela balançou a cabeça, ainda evitando meu olhar. Você não entende, mãe. Terence tem razão. Você sempre o desprezou. Sempre achou que eu cometi um erro ao me casar com ele. Isso não é verdade. Eu apoiei vocês dois todos esses anos. Com dinheiro, sim, mas não com fé. Não com respeito. Eu não conseguia acreditar que estava ouvindo isso da minha própria filha. Será que ela realmente achou que eu não respeitava a escolha dela durante todos esses anos? Abby, me escuta. Tudo o que eu sempre quis foi que você fosse feliz. Se o Terence te faz feliz, fico feliz por você. Mas agora, você não parece feliz. Por um instante, algo brilhou em seus olhos. Dúvida. Tristeza. Mas então ela recolocou a máscara fria. Estou feliz, mãe. Só estou cansada da sua interferência. De você sempre achar que sabe o que é melhor para mim. Sou sua mãe, Abby. É claro que quero o melhor para você. Mas eu não sou mais criança, ela elevou a voz. Tenho 39 anos. Tenho minha própria família, minha própria vida. Posso decidir o que é melhor para mim. Naquele momento, a voz de Terence veio do corredor. Abby, vem aqui agora mesmo. Ela se encolheu e se levantou rapidamente. Preciso ir. Acho que você deveria ir embora, mãe. Abby, por favor, vamos conversar com calma. Tenho certeza de que podemos resolver isso. Agora não, ela se dirigiu para a porta. Te ligo mais tarde. Quando ela saiu da sala, fiquei sentado na cadeira, atordoado com o que havia acontecido. Vozes abafadas vinham do corredor. Terence estava dizendo algo para Abby, baixo demais para eu entender as palavras, mas áspero o suficiente para eu entender o tom. Então ouvi passos, e as vozes foram ficando mais fracas à medida que subiam as escadas para o segundo andar. Fiquei ali sentada, sem saber o que fazer. Deveria ir embora, como Abby havia pedido, ou ficar e tentar falar com eles novamente quando descessem? Doeu ver minha filha repetindo as palavras de Terence como se fossem um roteiro que ela tivesse decorado.
Era como se ele tivesse feito uma lavagem cerebral nela com seu ressentimento e paranoia. Decidi dar-lhes um tempo. Talvez a Abby se acalmasse lá em cima e pudéssemos conversar mais racionalmente. Peguei meu celular para verificar as horas e vi que tinha uma nova mensagem. Era da Abby, enviada há pouco. Com ansiedade crescente, abri e li: "Você é nojenta para o meu marido. Sai daqui." Senti o chão se esvair sob meus pés. Minha filha, minha menininha que criei com tanto amor, a quem dediquei todas as minhas forças e economias, havia me escrito isso: "Você é nojenta para o meu marido. Sai daqui." Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu relia a mensagem várias vezes, sem conseguir acreditar. Não podia ser a minha Abby. Algo havia acontecido com ela. Algo a havia mudado a ponto de deixá-la irreconhecível. Levantei-me, com as pernas trêmulas, e fui em direção à porta. No corredor, parei por um instante, ouvindo as vozes lá em cima. Terrence dizia algo num tom áspero e raivoso. Abby respondia baixinho, quase num sussurro. Eu não conseguia entender as palavras, mas conseguia ouvir claramente a dor na voz da minha filha. Ao sair, respirei fundo o ar fresco da noite, tentando me acalmar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, e não tentei contê-las. Que os vizinhos vissem, e eu não me importava. Meu coração estava partido. Entrei no carro e não consegui ligar o motor por um longo tempo. Minhas mãos tremiam demais. Pensamentos me passavam pela cabeça. O que eu deveria fazer agora? Como eu poderia ter minha filha de volta? Ou seria tarde demais? Finalmente, consegui me recompor o suficiente para ligar o carro e ir embora. Eu não queria ir para casa. Só quartos vazios e silêncio me aguardavam. Em vez disso, dirigi até um supermercado próximo. Talvez entre as pessoas, em meio à correria do dia a dia, fosse mais fácil lidar com a dor. No supermercado Safeway, eu vagava sem rumo entre as prateleiras, mal olhando para os produtos. De vez em quando, eu pegava alguma coisa, um pacote de macarrão, comida enlatada, biscoitos e colocava na minha cesta sem pensar se precisava ou não, só para parecer uma compradora normal, não uma mãe aflita. Na seção de produtos frescos, parei em frente a uma vitrine de maçãs, tentando me lembrar se tinha alguma em casa ou se precisava comprar. Nesse momento, ouvi uma voz: "Marilyn, é você?" Virei-me e vi Dorothy Norton, a mãe de Terrence. Ela estava parada ali com uma cesta cheia de compras, olhando para mim com surpresa e preocupação. "Dorothy?" Tentei sorrir, mas a julgar pela expressão dela, não pareceu muito convincente. "O que aconteceu?" perguntou ela, aproximando-se. "Você estava chorando?" Percebi então que devia estar com uma aparência horrível, com meus olhos vermelhos inchados e manchas de lágrimas no rosto. Eu comecei, mas não consegui terminar. Minha garganta apertou e mais lágrimas brotaram dos meus olhos. Dorothy pegou minha mão delicadamente. "Vamos. Tem uma cafeteria aqui perto. Vamos tomar um chá." Deixei que ela me levasse embora, exausta demais para resistir. O pequeno café no canto do supermercado estava quase vazio, exceto por alguns adolescentes tomando milkshakes no canto mais distante. Sentamos a uma mesa, e Dorothy foi pedir chá. Quando ela voltou, sentou-se à minha frente e esperou pacientemente que eu me controlasse. "Acabei de voltar da casa da Abby e do Terrence", eu finalmente disse, enxugando as lágrimas com um guardanapo. Dorothy assentiu como se já esperasse por isso. "E não terminou muito bem, eu acho. Eles me pediram para dar espaço a eles. Disseram que eu estava me envolvendo demais na vida deles." Balancei a cabeça. "E aí a Abby me mandou uma mensagem: 'Você é nojenta para o meu marido. Sai fora.'" Dorothy ofegou baixinho, arregalando os olhos em choque. "Ah, Marilyn, me desculpe. Que horror. Não entendo o que está acontecendo. A Abby nunca falou comigo daquele jeito antes. Ela sempre foi uma garota tão gentil e atenciosa." Dorothy olhou pensativa para sua xícara de chá. "Terrence tem uma forte influência sobre as pessoas, especialmente sobre aquelas que o amam. Você acha que ele a fez escrever isso para mim? Não necessariamente, mas ele pode tê-la convencido de que era necessário, que você representava algum tipo de ameaça ao casamento deles, à felicidade deles."
Lembrei-me de como o comportamento de Abby havia mudado drasticamente nos últimos anos, de como ela começara a repetir as frases de Terence, adotando suas opiniões e ressentimentos. Mas por quê? Eu sempre os apoiei financeira e emocionalmente. Dorothy suspirou. Terence é complicado. Ele sempre foi muito sensível a críticas, até mesmo críticas imaginárias. E ele tem essa necessidade de controlar, de isolar aqueles que considera seus de influências externas. Ele fez a mesma coisa com você? Perguntei, percebendo de repente que a história sobre pais terríveis talvez não fosse bem o que Terence havia contado. Sim, respondeu Dorothy baixinho. Quando Terence se casou com Abby, ficamos felizes por ele. Ela parecia uma garota tão legal e equilibrada. Esperávamos que ela fosse uma boa influência para ele. Mas, em vez disso, ele a transformou. Terminei por ela. Dorothy assentiu. Aos poucos. No começo, eram pequenas coisas. Ela parou de nos ligar com tanta frequência, cancelou planos na última hora. Depois, começou a repetir as acusações de Terence de que nunca o apoiamos, de que escolhemos doar a herança da avó dele para a caridade em vez de ajudá-lo. A história da casa da avó é verdadeira? Perguntei. Absolutamente verdade. A mãe de Oliver perdeu a filha, nossa Elizabeth, para leucemia quando ela tinha apenas 20 anos. Antes de morrer, ela deixou a casa para uma instituição de caridade para crianças com câncer. Foi uma decisão dela, e nós a respeitamos. Terence nunca entendeu isso. Ele acreditava que tinha direito àquela casa, àquele dinheiro. Parecia tanto com o que Oliver dissera no jantar. E tão diferente do Terence. E quanto às alegações de que você está processando-os pela custódia das crianças? Perguntei, lembrando-me de outra declaração chocante do meu cunhado. Dorothy pareceu atordoada. O quê? Nós nunca, e isso é um absurdo. Nunca faríamos algo assim. Percebi genuína surpresa e indignação em seu rosto. Ela claramente ouvirá falar disso pela primeira vez. Terence me disse que tem provas de que você tem se encontrado com advogados. Consultamos um advogado sobre apenas uma questão: como garantir que nossos netos tivessem acesso ao fundo fiduciário que criamos para eles quando atingissem a maioridade. Tínhamos medo de que Terence tentasse tomar o controle desse dinheiro. Mas nunca, nem por um segundo, pensamos em tutela. Naquele momento, um homem alto e grisalho se aproximou da nossa mesa, Oliver Norton. Ele carregava sacolas de compras. Dorothy, terminei as compras. Você? Ele me notou e parou. Marilyn, que surpresa. Oliver, sente-se, disse Dorothy, apontando para uma cadeira vazia. Marilyn acabou de chegar da casa da Abby e do Terence. Parece que nosso filho está espalhando mentiras sobre nós de novo. Oliver sentou-se à nossa mesa, olhando-me atentamente. Seu rosto expressava genuína preocupação. O que aconteceu, Marilyn? Perguntou. Contei brevemente minha visita a Abby e Terence, as estranhas acusações e, finalmente, a terrível mensagem que minha filha havia enviado. Oliver e Dorothy ouviram em silêncio, seus rostos ficando mais sombrios a cada palavra que eu dizia. E o mais estranho, concluí, é que Terence me garantiu que você os estava levando ao tribunal para obter a custódia, que ele tinha algum tipo de prova. Oliver balançou a cabeça. Isso é uma mentira deslavada. Jamais faríamos uma coisa dessas. Sim, estamos preocupados com nossos netos, mas tirá-los dos pais? É a última coisa que queremos. Achei que sim. Suspirei. Tudo parecia absurdo demais. Mas por quê? Por que Terence inventaria essas histórias? Dorothy trocou olhares com o marido. Terence sempre foi uma criança difícil, começou ela, cautelosa. Desde pequeno, ele consegue manipular as pessoas para conseguir o que quer. No início, eram pequenas coisas, nos persuadir a comprar um brinquedo para ele ou deixá-lo faltar à lição de casa. Mas, à medida que foi crescendo, suas manipulações se tornaram mais sofisticadas. No ensino médio, ele colocou os professores uns contra os outros, continuou Oliver. Ele contava a um deles que o outro havia falado mal dele e os observava discutindo, sentindo algum tipo de prazer nisso. Lembrei-me de como Terence havia virado Abby contra mim todos esses anos.
Como minha querida filha gradualmente se tornará mais fria, mais distante, repetindo suas palavras. Mas por que ele queria nos colocar um contra o outro? Perguntei. O que ele ganhou com isso? Dinheiro, respondeu Oliver simplesmente. Controle, poder. Quando paramos de financiar seus empreendimentos fracassados, ele recorreu a você. Mas ele tinha que garantir que você e eu nunca nos encontrássemos, nunca conversássemos, nunca comparássemos histórias. Ele nos disse que você estava virando Abby contra nós, acrescentou Dorothy, que você acha que somos uma má influência para os netos dele, que você convenceu Abby de que queremos controlar suas vidas. Senti o sangue sumir do meu rosto. Todo esse tempo, Terrence estava nos manipulando como marionetes, e Abby fazia parte desse jogo. Não acredito que minha filha estava envolvida nisso, sussurrei. Talvez ela não tenha percebido a extensão da manipulação dele no início, disse Dorothy gentilmente. Terrence pode ser muito persuasivo, especialmente quando se trata de seus inimigos. Oliver se inclinou para a frente. Marilyn, precisamos te mostrar uma coisa. É desagradável, mas você precisa saber a verdade. Ele tirou o smartphone do bolso, procurou algo nele por alguns segundos e então o entregou para mim. A tela mostrou a captura de tela de uma conversa. Reconheci o nome de Terrence como remetente e o nome de Abby como destinatário. A mensagem tinha data do mês anterior. Mamãe ligou de novo perguntando sobre os netos. Eu disse que eles estavam doentes e me livrei dela. Precisamos inventar uma nova maneira de tirar leite dessa vaca velha, ou não conseguiremos pagar o carro novo. Meu coração disparou. Vaca velha. Era assim que meu cunhado me chamava? Mas não era só isso. Oliver rolou a conversa e me mostrou a resposta da Abby: minha mãe é igual. Ela está sempre me dando conselhos. Mas você tem razão. Ela é o nosso caixa eletrônico ambulante. Ontem mesmo, ela pediu $500 para consertar o telhado. Risos. Como se o nosso telhado estivesse vazando. Esse dinheiro vai para o meu vestido novo para a festa da Jéssica. Eu não conseguia acreditar no que via. Minha filha, minha Abby, escreveu isso. A mesma menina que criei com tanto amor, a quem dei tudo o que tinha. De onde você tirou essas mensagens? Perguntei, com a voz trêmula. Ethan, respondeu Oliver. Nosso neto. Ele pegou o celular do pai sem querer, pensando que era o console dele. Ele viu essas mensagens e, sem entender o significado, mostrou-as para nós quando fomos visitá-los. Terrence ficou furioso quando descobriu. Foi aí que ele começou a espalhar mentiras de que queríamos tirar os filhos deles. Continuei lendo as mensagens e, a cada uma, minha dor e choque só aumentavam. Terrence e Abby discutiam a melhor forma de me manipular, que histórias inventar para arrancar mais dinheiro de mim. Eles riram da minha ingenuidade, da facilidade com que eu acreditava nos problemas deles e corria para ajudá-los. E o pior era que planejavam arrancar ainda mais dinheiro de mim, muito mais do que os $50.000 que eu já havia dado a eles. Precisamos convencer sua mãe a transferir a casa para você, Terrence escreveu. Digamos que seja pela segurança dos netos ou algo assim. Velhas sempre se deixam levar por histórias sobre os netos. Aqui está a resposta de Abby: ótima ideia. Ela é tão ingênua. Ela vai cair nessa. Aí podemos vender e finalmente nos mudar para a Califórnia, longe de todos esses velhos. Olhei para Oliver e Dorothy. Eles me olharam com compaixão e compreensão. Sinto muito, Marilyn, disse Dorothy baixinho. Sabemos como é descobrir que uma criança que você amou de todo o coração é capaz de tamanha crueldade. Devolvi o telefone silenciosamente para Oliver. Algo dentro de mim se partiu, mas junto com a dor veio a determinação. Eu não seria mais uma vítima. Não me permitiria ser usada. Obrigada por me mostrar isso, disse eu, surpresa com a calma da minha voz. Agora eu sei o que fazer. E o que é isso? Perguntou Oliver. O que eu deveria ter feito há muito tempo. Me proteger. Peguei meu celular e disquei o número de Robert Finn, meu amigo e advogado de longa data, que me ajudou com a papelada após a morte de Jack. Robert, aqui é Marilyn Frost. Desculpe ligar tão tarde, mas tenho algo urgente para discutir. Você poderia me encontrar amanhã de manhã?
Depois de ouvir a resposta dele, continuei: ótimo. Mais uma coisa. Você poderia entrar em contato com o meu banco agora mesmo e bloquear a conta conjunta a qual minha filha e o marido têm acesso? Sim, eu sei que está atrasado, mas é muito urgente. Depois de encerrar a ligação, senti os olhares surpresos de Oliver e Dorothy sobre mim. Você está tomando uma atitude decisiva, comentou Oliver, em tom de aprovação. Não tenho escolha, respondi. Eles estão planejando tirar a minha casa. A casa em que morei a vida toda. A casa que Jack e eu compramos economizando cada centavo. Não posso deixar isso acontecer. Entendemos, assentiu Dorothy. Passamos por algo parecido 3 anos atrás, quando Terrence tentou assumir o controle das nossas finanças, alegando que éramos velhos demais para administrar tais quantias. O que você fez? A mesma coisa que você está fazendo agora, respondeu Oliver. Nós nos protegemos. Alteramos o testamento para excluir Terrence e criamos um fundo fiduciário para nossos netos, para que ele não pudesse pôr as mãos no dinheiro. E o mais importante, paramos de ceder à manipulação dele. Liguei novamente para o meu banco. Apesar do horário tardio, consegui falar com o gerente noturno e explicar a situação. Ele prometeu congelar todas as transações nas contas às quais Abby e Terrence tinham acesso até de manhã, quando eu poderia ir pessoalmente à agência. Depois, liguei para a empresa de hipotecas onde eu era o fiador do empréstimo de Abby e Terrence. E, por fim, liguei para o meu corretor de imóveis, que nos ajudou a comprar a casa deles e a quem eu havia dado o dinheiro para a entrada, que eu havia tomado como empréstimo. Cada ligação fortalecia minha determinação. Cada ação me aproximava da liberdade da manipulação. Eu não era mais uma vítima indefesa. Eu era uma mulher defendendo o que era seu por direito. Quando terminei minhas ligações, respirei fundo e olhei para Oliver e Dorothy. Obrigada. Se não fosse por esse encontro casual, eu teria continuado vivendo na ignorância. Às vezes, o destino nos dá a chance de ver a verdade, disse Dorothy suavemente. O importante é não perdê-la. Meu telefone tocou. A tela se iluminou com o nome da Abby. Mostrei para Oliver e Dorothy. Acho que eles notaram que suas contas foram congeladas, sugeriu Oliver. Ou talvez alguém do banco tenha ligado e avisado, acrescentou Dorothy. Hesitei, sem saber se deveria responder, mas então decidi que precisava ouvir o que minha filha tinha a dizer. Talvez um toque de remorso, algum tipo de explicação. Olá, eu disse, tentando manter a voz firme. Mãe, a voz de Abby estava em pânico. O que está acontecendo? O banco acabou de ligar e disse que você congelou nossas contas. E o Brian, da empresa de hipotecas, também ligou, dizendo que você retirou sua garantia. Você está louca? Fiquei em silêncio, deixando-a falar. Mãe, você está me ouvindo? O que deu em você? Somos uma família. Como pôde fazer isso com a gente? Famílias não mentem umas para as outras, Abby, respondi finalmente, calmamente. Famílias não chamam a mãe de vaca velha e planejam. Olhei para Oliver e Dorothy. Eles me olharam com compaixão e compreensão. Sinto muito, Marilyn, disse Dorothy baixinho. Sabemos como descobrir que uma criança que você amou de todo o coração é capaz de tamanha crueldade. Devolvi o telefone silenciosamente para Oliver. Algo dentro de mim se partiu, mas junto com a dor veio a determinação. Eu não seria mais uma vítima. Não me permitiria ser usada. Obrigada por me mostrar isso, disse eu, surpresa com a calma da minha voz. Agora eu sei o que fazer. E o que é isso? Perguntou Oliver. O que eu deveria ter feito há muito tempo. Me proteger. Peguei meu celular e disquei o número de Robert Finn, meu amigo e advogado de longa data, que me ajudou com a papelada após a morte de Jack. Robert, aqui é Marilyn Frost. Desculpe ligar tão tarde, mas tenho algo urgente para discutir. Você poderia me encontrar amanhã de manhã? Depois de ouvir a resposta dele, continuei, ótimo. Mais uma coisa. Você poderia entrar em contato com o meu banco agora mesmo e bloquear a conta conjunta a qual minha filha e o marido têm acesso? Sim, eu sei que está atrasado, mas é muito urgente. Depois de encerrar a ligação, senti os olhares surpresos de Oliver e Dorothy sobre mim.
Você está tomando uma atitude decisiva, comentou Oliver, em tom de aprovação. Não tenho escolha, respondi. Eles estão planejando tirar a minha casa. A casa em que morei a vida toda. A casa que Jack e eu compramos economizando cada centavo. Não posso deixar isso acontecer. Entendemos, assentiu Dorothy. Passamos por algo parecido 3 anos atrás, quando Terrence tentou assumir o controle das nossas finanças, alegando que éramos velhos demais para administrar tais quantias. O que você fez? A mesma coisa que você está fazendo agora, respondeu Oliver. Nós nos protegemos. Alteramos o testamento para excluir Terrence e criamos um fundo fiduciário para nossos netos, para que ele não pudesse pôr as mãos no dinheiro. E o mais importante, paramos de ceder à manipulação dele. Liguei novamente para o meu banco. Apesar do horário tardio, consegui falar com o gerente noturno e explicar a situação. Ele prometeu congelar todas as transações nas contas às quais Abby e Terrence tinham acesso até de manhã, quando eu poderia ir pessoalmente à agência. Depois, com isso, encerrei a ligação e desliguei o celular. Minhas mãos tremiam, mas por dentro eu sentia um vazio estranho. Era como se, junto com minhas ilusões sobre minha filha amorosa, eu tivesse perdido uma parte de mim. Oliver e Dorothy me olharam com compaixão e respeito. Você fez a coisa certa, disse Oliver. É a única maneira de detê-los. Eu sei, concordei, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Vai ficar mais fácil com o tempo, disse Dorothy suavemente, cobrindo minha mão com a dela. Confie em mim, já passamos por isso. Olhei para essas duas pessoas que eram completamente estranhas para mim há pouco tempo e agora estavam conectadas a mim por uma dor e uma luta compartilhadas, e senti uma estranha sensação de alívio por não estar mais sozinho nessa situação. E agora? Perguntei. O que acontece agora? Agora nos protegemos, disse Oliver com firmeza. E nos ajudamos mutuamente. Eles não vão mais nos manipular como marionetes. A semana seguinte passou num piscar de olhos. Todas as manhãs, eu acordava com um peso no peito, lembrando-me das mensagens horríveis que vira no celular do Oliver. Minha filha, minha pequena Abby, me chamava de vaca velha e caixa eletrônico ambulante. Ela ria da minha ingenuidade e planejava tirar minha casa. Como isso pôde acontecer? O telefone tocava sem parar. Abby, Terrence, até os amigos deles. Todos tentavam se comunicar comigo. Eu não atendi. Meu advogado, Robert Finn, me aconselhou a cortar todo contato com eles, exceto por meio dele. Eles vão mexer com as suas emoções, Marilyn. Não deixe que eles te manipulem de novo. No terceiro dia, eles apareceram na minha casa. Eu assisti da janela da sala enquanto Terrence batia na porta e Abby estava parada na entrada da garagem, com as mãos pressionadas contra o peito e uma expressão de desespero no rosto. Uma atriz. Ela sempre foi uma boa atriz. Mãe, ela gritou, por favor, precisamos conversar. É tudo um mal-entendido. Não abri a porta. Fiquei imóvel até eles irem embora, e então chorei por um longo tempo, segurando a cabeça com as mãos. Perder uma filha é como a morte, só que pior, porque não há túmulo para chorar, nem fim. Só há vazio e perguntas sem resposta. No quinto dia, Robert me informou que Abby e Terrence haviam recebido uma notificação oficial de que precisavam pagar todos os fundos emprestados em 30 dias. O valor total, incluindo os $50 mil recentes, era de quase $90 mil. Era uma quantia enorme para mim, tendo doado a maior parte das minhas economias. Eles já entraram em contato comigo, disse Robert. Dizem que não podem pagar esse valor. Estão pedindo para se reunir com você para resolvermos o problema. O que você disse a eles? Ou eles pagam ou vão a tribunal, e quaisquer negociações serão conduzidas somente por mim. Assenti, agradecida. Robert me conhecia há 30 anos e era amigo do Jax. Ele entendia como era difícil para mim me manter firme quando se tratava da minha filha. Naquela mesma noite, Dorothy me ligou. Marilyn, eles vieram nos ver hoje, disse ela sem rodeios. Terrence e Abby com as crianças. Meu coração apertou. O que eles queriam? Fazer as pazes? Disseram que trouxeram presentes e flores.
Terence era só sorrisos, garantindo que sempre nos amou e que todos os mal-entendidos eram coisa do passado. E como você respondeu? Nós os deixamos entrar pelo bem dos netos. Nós os ouvimos. Mas quando Terence mencionou que eles precisavam de ajuda financeira para resolver um pequeno problema, percebemos o verdadeiro motivo da visita deles. Eles estão tentando encontrar dinheiro para me pagar, suspirei. Exatamente. Oliver perguntou diretamente a ele, e Terence negou tudo, é claro, mas nós sabemos a verdade. Depois dessa conversa, decidi me encontrar com Oliver e Dorothy. Sentamos em um café aconchegante perto da casa deles e discutimos a situação. Sinto-me péssima, confessei, como se tivesse traído minha própria filha. Talvez eu devesse pelo menos ouvi-la. Oliver balançou a cabeça. Escute, Marilyn, nós passamos por isso há 3 anos. Foi a mesma coisa, lágrimas, súplicas, promessas de que tudo tinha mudado, que eles perceberam seus erros. E então, assim que amolecemos e lhes demos dinheiro, tudo voltou a ser como era: manipulação, mentiras, isolamento. Oliver tem razão, acrescentou Dorothy suavemente. Essas pessoas são como viciados em drogas, só que a droga delas é dinheiro e poder sobre os outros. Até que enfrentem as consequências reais de seus atos, nada mudará. Eu sabia que eles estavam certos. Mas uma parte de mim ainda esperava que Abby, minha filha, não fosse como Terence. Que, lá no fundo, ela ainda fosse a menina amorosa que eu criei. 2 semanas depois de Robert ter enviado o aviso, Abby veio me ver sozinha, sem Terence. Vi o carro dela da janela da cozinha enquanto eu preparava o jantar. Ela sentou no banco do motorista, aparentemente organizando os pensamentos, depois saiu e caminhou em direção à porta. A campainha tocou enquanto eu secava as mãos com um pano de prato. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Robert tinha me aconselhado a não abrir a porta, a não falar com ela, mas era minha filha, sozinha, sem seu marido manipulador. Fui até a porta e a abri. Abby estava parada na porta, pálida e abatida. Ela segurava uma pasta com documentos nas mãos. Mãe, sua voz tremia, por favor, me escute. Só 5 minutos. Dei um passo para trás em silêncio, deixando-a entrar. Fomos para a sala de estar e apontei para a poltrona, sentada em frente a ela. 5 minutos, eu disse. Conversa. Abby abriu a pasta e tirou alguns papéis. Estes são os documentos para transferir parte da nossa casa para o seu nome, disse ela. Uma parte igual ao valor que você deu de entrada, mais juros. Não é todo o dinheiro que lhe devemos, mas é um começo. Pagaremos o restante em parcelas mensais. Peguei os papéis e dei uma olhada. À primeira vista, tudo parecia legal. Por que você está fazendo isso agora? Perguntei. Por causa da ameaça de julgamento? Abby baixou os olhos. Não só isso. Mãe, eu não sei como explicar. É tudo tão confuso. Comece pela verdade, sugeri. Pelo menos uma vez na vida. Ela respirou fundo. Estou confusa, mãe. Quando me casei com o Terence, ele parecia tão forte, confiante, ambicioso, tudo o que me faltava. Mas, aos poucos, comecei a notar outros lados, o ressentimento dele, a manipulação dele, como ele me virou contra você, contra todos que pudessem me influenciar. E você deixou, eu disse. Sim, ela assentiu. No começo, por amor, depois por medo. Você não tem ideia de como ele pode agir quando está com raiva. Como ele pode destruir uma pessoa por dentro. Fiquei em silêncio, sem querer facilitar para ela. Deixei que ela terminasse. Depois que você congelou as contas dele, ele ficou furioso. Gritou que a culpa era toda minha, que eu não tinha te ajudado o suficiente. Ele? Ela hesitou. Ele me bateu. Pela primeira vez em todos os nossos anos de casamento. Estremeci instintivamente, inclinando-me para a frente. Abby, não. Mãe, deixe eu terminar. Ela se endireitou. Aquele foi o meu ponto de virada. De repente, vi no que a nossa vida tinha se transformado. Como usamos as pessoas que nos amam. Como mentimos e manipulamos. Percebi que precisava mudar alguma coisa.
pelo menos pelo bem das crianças. E o que você fez? Contratei um advogado secretamente, sem que Terence soubesse. Dei início ao processo de divórcio. Foi a primeira vez que vislumbrei a minha verdadeira filha nesta mulher. A coragem sempre foi uma característica dela, mesmo quando criança. Não estou pedindo perdão, mãe, continuou Abby. O que eu fiz foi imperdoável, mas quero compensar financeiramente, pelo menos. Quero pagar todo o dinheiro que devemos e, quem sabe, com o tempo, possamos pelo menos conversar. Olhei para minha filha, tão parecida comigo por fora e tão diferente por dentro. Uma parte de mim queria abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, mas outra parte, a mais sábia, sabia que era cedo demais para isso. Vou entregar os documentos ao Robert, disse finalmente. Deixe-o conferir. Se tudo estiver em ordem, será um bom começo. Mas, Abby, olhei-a diretamente nos olhos, não acredito mais em palavras, só em ações. Ela assentiu, compreendendo. Justo. E espero que, com o tempo, eu possa provar que mudei. Quando ela saiu, fiquei em silêncio por um longo tempo, digerindo a conversa. Uma parte de mim queria acreditar nela, mas eu me lembrava muito bem daquelas mensagens, do cálculo frio com que planejaram tirar minha casa de mim. Uma conversa não foi suficiente para restaurar a confiança. Poucos dias depois, Robert confirmou que a papelada estava em ordem. Abby havia de fato transferido parte da casa deles para mim, o equivalente a $20.000, o valor que eu havia dado como entrada, e ela começou a pagar mensalmente o restante da dívida, conforme prometido. Terence, ao saber das ações de Abby, ficou furioso. Apareceu na minha casa à noite, bêbado, batendo na porta e gritando insultos. Os vizinhos chamaram a polícia, e ele foi preso por perturbar a paz. No dia seguinte, Abby ligou para se desculpar pelo comportamento dele e me disse que havia entrado com o pedido de divórcio. A vida começou a tomar um novo rumo. Passei a ver Oliver e Dorothy com cada vez mais frequência e encontrei neles verdadeiros amigos. Apoiávamos-nos mutuamente, partilhávamos experiências e aprendíamos juntos como estabelecer limites saudáveis com os nossos filhos. Certa noite, enquanto tomávamos chá na casa dos Norton, Dorothy sugeriu: que tal fazermos uma viagem juntos, uma pequena escapada? Há muito tempo sonhamos em visitar Cape Cod na primavera. A ideia parecia atraente. Eu nunca tinha viajado muito. Primeiro, eu não tinha dinheiro, depois, não tinha ninguém para ir. Depois que Jack morreu, eu raramente me aventurava além da cidade vizinha. Sabe, essa é uma ótima ideia, eu disse. Preciso de algo novo na minha vida, um novo começo. E eu estava realmente empenhada em fazer uma mudança. A casa em que Jack e eu moramos a vida toda era grande demais para mim. Estava ficando cada vez mais difícil de manter, principalmente depois que perdi uma parte significativa das minhas economias. Decidi vendê-lo e comprar um pequeno apartamento em outra parte de Baltimore, mais perto do centro, em um prédio moderno com elevador e segurança. Oliver me ajudou a encontrar um bom corretor de imóveis, e logo o negócio foi fechado. Minha antiga casa foi comprada por uma família jovem com 2 filhos, assim como Jack e eu éramos. Deixei para eles as árvores frutíferas do jardim que havíamos plantado muitos anos atrás como presente. A mudança foi triste e libertadora. Me livrei de muitas coisas que havia acumulado ao longo das décadas, ficando apenas com os itens mais valiosos e necessários. Meu novo apartamento era iluminado e moderno, com janelas amplas com vista para um parque da cidade. Nada de pisos rangendo, canos vazando ou gesso se desintegrando. Uma nova vida, um novo começo. Enquanto isso, Abby de fato se divorciou de Terence. O processo foi longo e desagradável. Ele contestou tudo, desde a guarda dos filhos até a divisão de bens, mas ela se manteve firme, recusando-se a ceder à manipulação dele. No final, o tribunal concedeu-lhe a guarda primária dos filhos e de metade dos bens comuns. Meu relacionamento com minha filha começou a se recuperar aos poucos. Não éramos tão próximos quanto antes. Muita coisa tinha sido dita e feita, mas começamos a nos falar regularmente. Primeiro por telefone, depois ela começou a trazer as crianças para o meu novo apartamento. Ethan e Lily adoraram a casa moderna, com piscina na cobertura e playground no quintal. Um dia, enquanto as crianças brincavam na sala, Abby sentou-se ao meu lado na varanda.
Nunca pensei que você fosse se mudar da casa antiga, disse ela. Você sempre disse que passaria o resto da vida lá. A vida muda, Abby, respondi. Às vezes, é preciso deixar o passado para trás para seguir em frente. Ela sentiu compreensivamente, observando o trenzinho de brinquedo que Ethan estava construindo. Mãe, eu sei que nunca poderei compensar totalmente o que fiz, mas quero que você saiba que não sou mais a mulher que escreveu aquelas mensagens horríveis. Tenho vergonha de quem eu era. Olhei para ela, minha filha, que um dia fora minha maior alegria, depois minha fonte de dor mais profunda. E agora, quem era ela? Sabe, Abby, eu disse, eu acredito que as pessoas podem mudar, não com palavras, mas com ações. E, nos últimos meses, suas ações têm falado muito. Você está cumprindo com suas obrigações financeiras, respeitando meus limites, cuidando das crianças. É um bom começo. Ela sorriu fracamente, e naquele sorriso, vislumbrei a garota que eu conhecia. A vida continuou. Oliver, Dorothy e eu realizamos nosso sonho de viajar. Passamos 2 semanas em Cape Cod, curtindo o oceano, frutos do mar frescos e caminhadas tranquilas ao longo da costa. Depois, fizemos uma viagem para Savannah, uma cidade que eu sempre quis visitar, e depois um cruzeiro pelo Caribe. Inscrevi-me em aulas de pintura, um hobby que sonhei a vida toda, mas nunca encontrei tempo para isso. Fiz amizade com meus vizinhos, outros aposentados, muitos dos quais, como eu, estavam começando um novo capítulo em suas vidas. Tínhamos noites de jogos, íamos ao teatro juntos, trocávamos receitas e histórias. Terrence mudou-se para outra cidade após o divórcio. Abby me contou que ele havia se casado novamente com uma jovem que havia herdado uma fortuna. A história se repetiu, mas não era mais problema meu. Abby comprou uma pequena casa não muito longe do meu novo apartamento. Ela voltou a trabalhar, usando sua experiência em marketing para conseguir um emprego como administradora em uma clínica médica. As crianças estudaram em uma boa escola e cresceram felizes e saudáveis. Muitas vezes pensei em como tudo tinha se tornado estranho. Aquela noite terrível em que recebi a mensagem: fale sobre o meu marido. Sai daqui, agora parecia um ponto de virada. Destruiu uma vida, mas permitiu que outra começasse, uma vida mais livre e autêntica. Sentado na varanda do meu novo apartamento, observando o pôr do sol sobre o parque da cidade, senti uma profunda satisfação. Sim, perdi dinheiro. Perdi meu antigo relacionamento com minha filha. Perdi minha antiga casa. Mas ganhei algo mais valioso: autorrespeito, liberdade de manipulação, novos amigos, novas oportunidades. Jack teria ficado satisfeito. Ele sempre me dizia: Marilyn, você é mais forte do que pensa. E eu finalmente percebi que ele estava certo. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Dorothy. Marilyn, Oliver e eu estávamos pensando: que tal a Itália na próxima primavera? Toscana, vinho, macarrão e tudo mais. Sorri enquanto olhava o pôr do sol. Parece maravilhoso, Dorothy. Vamos lá. A vida continuou, uma vida nova, e era boa.